Quer saber sobre suas vidas passadas, sobre quem você foi, quem você deixou de ser, o que você fez, por que determinadas coisas acontecem com você nessa vida? Tudo está relacionado e entrelaçado com suas encarnações passadas. As suas encarnações passadas refletem na sua vida hoje. Se você entender o que você fez, deixou de fazer nas suas encarnações passadas, você vai saber exatamente a direção que você tem que seguir para você ser feliz e próspero na sua vida. Pode saber aí todas as suas restrições alimentares, a lista de entidades da parte de trabalho, da parte de coroa, das linhas pactuais com quem você fez pacto na primeira encarnação, o que você vem arrastando e protelando, o que essa linha pactual te cobra. Saiba que tudo isso, quando você vem para esse lado, você tem o direito de recomeçar. Existem caminhos que você pode trilhar e caminhos que você pode recomeçar. Existem formas incríveis que você pode fazer trocas. Primeiramente, muito antigamente, existia um babalaô. Ele era pai de 16 filhos. Esses 16 filhos eram 16 Exus. Entre eles, um desses filhos era o Obará, Exu Obará. Que dentre todos eles, ele era o mais pobrinho, era o que tinha mais dificuldades financeiras. Em uma certa época, ocorreu uma reunião onde esse babalaô ia contar para esses filhos e entregar a eles como que ia ser feita a distribuição de suas riquezas, né, para que eles próprios construíssem os seus próprios reinos, construíssem o próprio império sem depender do pai para isso, né. Obará, infelizmente, não conseguiu comparecer a essa reunião. E nesse dia, nessa reunião, cada um dos 16 irmãos deveria ter recebido, né? No caso, Obará recebeu só depois. Cada um deles recebeu uma abóbora, moranga, sabe essa abóbora de Halloween? A abóbora, ela tinha um significado. Os 15 irmãos de Obará ficaram sem entender nada com aquela abóbora na mão, pensando, a gente estava aqui para discutir as riquezas e distribuição de riquezas, a gente está cada um com uma abóbora na mão e o que a gente faz com isso? E ficaram completamente sem entender o que fazer e saíram de lá indignados com esse presente, com aquela situação toda, porque eles estavam ali para discutir outras coisas e acabaram voltando para casa cada um com uma abóbora na mão. Não fazia muito sentido naquele momento. Então eles saíram de lá todos com muita fome, afoitos, e foram para a casa de Obará. Foram direto para lá e Obará recebeu todos os 15 irmãos dentro de casa. Assim como aquelas pessoas, né, aquela sua tia, sabe, que gosta de receber as pessoas na sua casa, a sua avó, pensa na sua avó, quando ela te recebe na sua casa, na casa dela, ela sempre te recebe com muito bolo, café, pão de queijo, aquela fartura de comida, sabe? Obará era desse jeito, ele gostava de receber as pessoas, ele gostava de agradar quem estivesse com ele. Quando esses 15 irmãos chegaram na casa dele, mortos de fome, Obará preparou absolutamente tudo que ele tinha na sua despensa. Ele fez toda a comida que ele tinha para poder receber os irmãos. E os irmãos encheram a barriga, comeram até e foram embora. E antes de ir embora, como forma de agradecimento ao Obará, cada um deles deixou a sua abóbora, que não fazia o menor sentido para eles levar uma abóbora para casa, sendo que, né, eles tinham coisas muito mais valiosas e gostosas em casa do que uma abóbora. Então cada um deles deixou a sua abóbora para Obará. E Obará, muito agradecido, aceitou a abóbora, guardou. E no dia seguinte, sem ter o que comer, sem ter o que preparar, porque ele fez tudo que ele tinha para os irmãos na noite anterior, ele preparou uma das abóboras para poder comer. E quando ele pegou a abóbora, ele percebeu que no topo da abóbora, na verdade, ela não estava intacta, ela tinha sido tirado o topo dela, e que dentro dessa abóbora tinha o tesouro, toda a riqueza que o babalaô queria distribuir para os seus 16 filhos. Percebendo aquilo, que assim como hoje em dia
uns pratos mais requintados, como camarão na moranga, sabe? Sopas dentro de abóbora e tudo mais, são servidos dessa maneira. E não é à toa que eles são servidos dessa maneira, né? Eles são servidos para poder demonstrar imponência, a riqueza, simbolizar essa coisa mais fina, sabe? E Obará descobriu dentro dessa abóbora toda a riqueza que o pai estava distribuindo para os filhos. Quando ele percebeu isso, ele pegou as abóboras, todas elas, abriu todas elas, retirou essa riqueza de dentro delas e guardou e tampou as abóboras de novo. Ele sabia que quando os irmãos descobrissem que essa abóbora estava cheia de ouro, que eles voltariam para a casa de Obará para cobrar as abóboras de volta. É por isso que até hoje, assim, o Exu Obará, o Orixá Exu Obará, quando você encontra uma imagem dele ou alguma coisa nesse sentido, você vai ver que os símbolos de Obará são a abóbora, o ouro e uma concha, ou seja, é uma concha que é para você retirar as coisas que tem dentro da abóbora, essa abóbora que é recheada de tesouro e de riquezas e de abundância e de dinheiro e etc. É por isso que quem carrega o Odu 6 na sua cabeça, no seu Oi, seja em qual posição for, principalmente coroa e frente e adjuntó, que é a nuca, precisa aprender a esconder o seu ouro, precisa aprender a esconder o seu dinheiro, precisa aprender a mostrar unicamente aquilo que ele quer despertar interesse nas outras pessoas. Quando ele mostra o que ele tem, as pessoas vão querer. Se você mostra o seu dinheiro, as pessoas vão querer o seu dinheiro. E isso implica numa carga energética de um vampirismo em cima de você, que vai fazer com que você acabe perdendo essa riqueza, essa fartura e esse dinheiro. Entenda que quem carrega esse Odu, que está muito ligado hoje em dia ao Oxóssi por conta da fartura, da abundância, da mesa cheia, banquete, Obará, né, como serviu um banquete para os irmãos, mesmo sendo pobre e não tendo muita coisa em casa, ele serviu tudo que ele tinha. Perceba a semelhança de Oxóssi com Obará nesse sentido. Por isso que hoje em dia nos terreiros, quando a pessoa tem a numerologia 6, ou do 6, geralmente os terreiros dão a esse filho o Orixá Oxóssi. Descobriu, né, esse tesouro dentro da abóbora, ele tirou as tampas, guardou o tesouro, porque ele sabia que os irmãos iam voltar, e guardou essas abóboras. Um belo dia, o Obará, todo esse tesouro, com toda essa riqueza que ele encontrou nas abóboras, ele construiu o seu império. Ele era um homem já então muito respeitado, ele era um homem que todos elogiavam e paparicavam muito para poder conseguir as coisas que queria. Assim como hoje em dia as pessoas fazem isso com pessoas que têm muito poder ou muita influência e querem se aproximar dessas pessoas. O Obará construiu seu império com essas riquezas e se tornou um homem muito poderoso, um homem muito importante, um príncipe que muito possivelmente futuramente se tornaria um rei. Um belo dia, ele, numa reunião dessa com Babalaô e os irmãos ficaram muito espantados, porque eles falaram: nossa, o Obará era o nosso irmão mais pobre, né? Nosso irmão mais sem ter onde cair morto. Como que ele tá tão rico assim, com o império, esbanjando a riqueza e o ouro? Os irmãos foram perguntar ao Babalaô o que havia ocorrido. Então Babalaô virou para esses irmãos, para esses outros 15 Exus, e disse: vocês não tiveram a capacidade de compreender a dimensão do presente que eu dei para vocês. A riqueza que eu distribuí para vocês era a abóbora, e vocês não souberam aproveitar isso. Vocês deliberadamente deram toda a riqueza de vocês para Obará. Foi isso que aconteceu. Além da riqueza dele, que ele já receberia, vocês deram a de vocês para ele. Os irmãos, muito atordoados com essa história, foram até Obará para cobrar dele as abóboras. Você ficou com as nossas abóboras, a gente quer as abóboras e tudo mais. E Obará falou: bom, tudo bem, eu ainda tenho as abóboras. Se vocês quiserem, eu posso devolver as abóboras para vocês por um preço módico. Então ele cobrou um valor em cima das abóboras. E os irmãos, sem titubear,
pagaram aquele valor para que Obará devolvesse as abóboras, sem saber, até o momento em que as abóboras estavam vazias, que Obará já tinha pegado todo o tesouro que estava dentro daquelas abóboras. E os irmãos pagaram e levaram essas abóboras para casa na esperança de que quando eles preparassem a abóbora para comer, que eles encontrariam o tesouro dentro dessas abóboras e que eles encontrariam no ato do preparo, de alguma forma, que eles recebessem essa dádiva, esse tesouro, esse ouro, essas joias que foram concedidas a eles. Acabaram não recebendo nada, porque Obará já tinha pegado toda aquela riqueza para ele. Obará carrega essa energia da fartura, ele carrega essa energia de conseguir multiplicar as coisas, de fazer ainda mais. Você percebe que, além dele receber de bom grado as abóboras dos irmãos e fazer dinheiro e guardar as riquezas e o tesouro dessas abóboras, ele ainda assim conseguiu vender as abóboras vazias para os irmãos. Tudo que Obará tem, as pessoas vão se interessar e elas vão pagar dinheiro para ele. Então, se você carrega o Odu 6 e a numerologia 6, você também carrega essa energia das pessoas quererem aquilo que você tem. Você precisa mentalizar uma forma e energeticamente colocar o seu esforço dentro daquelas coisas que você quer vender para as pessoas, que você quer oferecer para as pessoas, porque elas vão pagar. Elas vão pagar. Você tem que estrategicamente saber utilizar essa energia. Você tem um carro novo, não vá mostrar o seu carro novo. Por quê? Porque as pessoas vão querer o seu carro novo. E pode ser que essa energia de vampirismo, de querer o que é seu, possa trazer um pneu furado, possa trazer uma batida, possa trazer de repente um acidente. Cuidado com aquilo que você sai divulgando e mostrando por aí. Quem carrega o Odu 6, que é o Odu de Obará, e também Odu de Oxóssi, que hoje representa esse Odu, pela fartura, não pode sair por aí esbanjando as coisas que tem ou mostrando tudo aquilo que tem. Tem que mostrar unicamente aquilo que ele quer vender. Seja inteligente, seja esperto e utilize essa energia a seu favor. A abóbora, claro, ela é só uma metáfora. Ela é o verdadeiro mistério de Obará. Ou seja, é onde Obará esconde as suas riquezas, é onde ele faz essa transformação. Por isso que nas oferendas a Obará sempre é utilizado uma moranga. Você pode agora parar de ser enganados, desenvolver a sua espiritualidade, trabalhando esses aspectos importantes, Umbanda sagrada, questões dos elementos, do sincretismo, com os orixás, os santos, o porquê da religião, sobre as entidades da Umbanda, a linha da direita, os caboclos, os pretos velhos, os marinheiros, os ciganos, os boiadeiros, os herês, com toda essa energia vinculada à Umbanda é trabalhada desse curso, tem que estudar. É possível que você trate a sua entidade na sua casa, é possível que você trate os seus guias na sua casa, para você aprender a fazer as suas firmezas. É importante que você estude, porque cada vez os terreiros estão mais cheios e lotados e não tem como dar atenção para todo mundo. O grande número de pessoas acaba virando festa e bagunça, e praticamente as pessoas que fazem leituras, cursos fora, são pessoas que realmente se destacam nos terreiros físicos. Caso contrário, a pessoa fica lá só penando e nada. Então praticamente ela não tem uma devida atenção. Hoje é possível que você faça esses cursos. E é isso, um axé e até a próxima.